Algumas histórias começam com grandes eventos. Esta, não. Esta começa com passos tímidos cruzando o portão de ferro de uma mansão silenciosa. E o que parecia ser só mais um dia de trabalho para uma cuidadora humilde se tornaria o elo entre a vida, a culpa e uma verdade enterrada há anos. Porque, no final, o que aquela mulher simples carregava não era só um jaleco, era o poder de transformar destinos. Helena Moraes chegou às 7 em ponto. O céu ainda carregava tons azulados de uma madrugada recente, e o vento cortante trazia consigo o cheiro distante de flores de jardim recém-regadas. O portão se abriu devagar, revelando uma fachada de concreto impecável, janelas altas e um silêncio desconfortável que não combinava com a imponência do lugar. A mansão da família Navarro era elegante, mas vazia de alma. Ela apertou a alça da bolsa contra o corpo e avançou pelos degraus polidos, sendo recebida por uma governanta de olhar cauteloso e palavras contidas. Ele está no quarto do andar de cima, terceira porta à esquerda. Evite fazer barulho. Helena apenas assentiu. Não era nova naquele tipo de clima. Lugares ricos costumavam ser pobres em afeto. O quarto onde Otávio Navarro repousava era grande, mas triste. Cortinas pesadas filtravam a luz do sol, lançando sombras pálidas sobre o lençol branco e sobre o homem que jazia ali, imóvel, com olhos abertos, mas distantes. Ele não parecia notar sua presença. E ainda assim, Helena falou com doçura. Bom dia, seu Otávio. Sou a nova cuidadora. Espero que sejamos bons parceiros nisso. Ela limpou a bandeja com delicadeza, organizou os medicamentos na mesinha e, mesmo sem receber resposta, sentou-se ao lado dele. Leu em voz baixa algumas frases de um jornal antigo. Depois pegou um porta-retratos esquecido na prateleira e o colocou ao alcance dos olhos do paciente. Era uma fotografia em preto e branco. Nele, Otávio sorria ao lado de uma mulher jovem e um menino ainda pequeno, provavelmente sua esposa e o filho. Um filho que ainda não havia aparecido. Demorou pouco até que o som dos pneus contra o cascalho ecoasse lá fora. Passos firmes subiram as escadas sem hesitação. A porta se abriu bruscamente. Eduardo Navarro entrou sem pedir licença, vestindo terno escuro e expressão ainda mais escura. Seus olhos percorreram a cena com indiferença. Helena ao lado do pai, segurando uma foto, com a luz do amanhecer iluminando suavemente seu rosto cansado. Quem é você? Ele disparou sem rodeios. Sou Helena. Fui enviada pela Agência de Cuidados Intensivos para ajudar no processo de reabilitação do seu pai. Ele soltou uma risada seca. Acho que esses lugares estão ficando criativos. Enviam atrizes agora? Ou foi ideia sua dramatizar o ambiente? Música, fotos, sentimentalismo, isso não vai funcionar comigo. Ela ficou em silêncio. Não de medo, mas porque aprendeu, ao longo da vida, que alguns silêncios falam mais alto que argumentos. Ele se aproximou da cama e ajeitou o colarinho do pai, como quem tenta provar alguma intimidade forçada. Seus olhos nunca olharam diretamente para Otávio. Estavam fixos em Helena. Se acha que vai conseguir algum dinheiro aqui, já aviso, não será nem considerada no testamento. A frieza da frase cortou o ar como vidro estilhaçado. Helena apenas se levantou, colocou a moldura de volta no móvel e, antes de sair do quarto, olhou discretamente para o idoso. Os olhos de Otávio pareciam ter mudado por um instante, como se um eco antigo tivesse despertado. Na escada, Helena segurou o corrimão com mais força do que gostaria. Não era a primeira vez que alguém a julgava pelo uniforme, pela pele simples, pelo silêncio. Mas ali havia algo diferente, um peso no ar, uma dor que não era só dela. O que ela não sabia ainda era que aquela casa esconderia não só o desprezo, mas também uma memória que mudaria tudo. E o homem que a desprezou naquela manhã ainda descobriria que devia a ela muito mais do que imaginava. O dia amanheceu devagar, como se a própria luz do sol hesitasse em entrar naquela casa. O mármore, frio do piso,
o silêncio esmagador dos corredores e a ausência de qualquer som humano davam à mansão uma sensação de estar suspensa no tempo. Helena, já uniformizada, caminhava com passos silenciosos, sentindo que seus próprios movimentos eram invasivos naquele espaço opaco. No café da manhã, a mesa posta para 4 era ocupada por apenas um prato. Nenhum cheiro de pão fresco, nenhuma conversa, nenhuma presença além de uma empregada apressada, que evitava até o contato visual. Helena agradeceu pelo café e tentou quebrar o gelo com um sorriso, mas a mulher apenas balançou a cabeça discretamente e saiu como se fosse proibida de permanecer ali. O medo era um hóspede comum naquela casa. Subiu novamente ao quarto de Otávio. Encontrou-o da mesma forma, imóvel, pálido, olhos abertos, porém vazios. Ela puxou a poltrona mais próxima da cama e se sentou, apoiando um caderno de anotações no colo. Começou a ler em voz baixa trechos do diário de uma cuidadora fictícia, um texto que ela havia escrito anos atrás, quando estudava enfermagem, para se preparar emocionalmente para pacientes sem resposta. Talvez ele não ouvisse, talvez ouvisse, mas ela continuou. No final da manhã, levou Otávio ao jardim, com a ajuda da cadeira de rodas. Os girassóis estavam mal cuidados, o gramado irregular, como se há tempos ninguém mais tivesse se importado com aquilo. Ela colocou o idoso sob o sol ameno e sentou-se próxima, contando pequenas histórias. Ele não reagia com palavras, mas, quando ela mencionou o nome Marília, o mesmo da mulher da foto, uma lágrima isolada escorreu de seu olho direito. Na varanda, Eduardo observava tudo de longe. Com os braços cruzados, os olhos fixos e o maxilar travado, ele parecia lutar contra a imagem à sua frente. Aquela mulher humilde, que ele tanto havia subestimado, estava ali, tratando seu pai com mais afeto do que ele próprio conseguia demonstrar. Ainda assim, em seu interior, cada gesto dela parecia uma ameaça, uma encenação, uma tentativa útil de conquista emocional. E ele odiava isso. Horas depois, no final da tarde, Eduardo desceu para o escritório e encontrou a governanta limpando o chão. Ele perguntou se Helena havia falado algo estranho. A mulher hesitou por um segundo, depois balançou a cabeça. Ele insistiu. Ela negou novamente. Mas o leve tremor nas mãos denunciava um ambiente controlado por medo, não por respeito. No quarto, Helena penteava os cabelos finos de Otávio. Havia algo em seus olhos que começava a mudar. Não era clareza ainda. Era como a luz de uma lanterna fraca em um túnel muito escuro. Quando ela colocou a mão sobre a dele, sentiu os dedos se moverem, mesmo que levemente. Foi rápido, quase imperceptível. Mas ela percebeu. E pela primeira vez, sorriu. À noite, já no seu quarto, Helena escrevia em seu caderno. No silêncio, só se ouvia o som do lápis riscando o papel. Hoje, ele chorou ao ouvir o nome dela. Acho que a alma nunca esquece quem amou de verdade. Na sala ao lado, Eduardo bebia sozinho. O pai não falava com ele há meses. A casa, antes cheia de vida, agora parecia um túmulo revestido de luxo. Ele olhava fixamente para a foto da família sobre a lareira. A mesma imagem que Helena havia colocado ao alcance de Otávio. Aquilo o incomodava mais do que estava disposto a admitir. E sem que ele percebesse, o fio da culpa começava a se esticar. Frágil, silencioso, mas prestes a enredar tudo ao seu redor. O piano no canto da sala havia sido coberto por um pano cinza havia anos, como se a música fosse uma memória indesejada. Helena o notou na primeira vez que passou pelo corredor. E desde então, todas as manhãs, desviava os olhos dele, por respeito àquela casa que parecia ter feito um pacto com o silêncio. Mas naquela tarde, enquanto Otávio dormia após o almoço, algo dentro dela pediu para quebrar esse acordo não escrito. A brisa que vinha do jardim balançava as cortinas, e a luz do sol filtrada pelas folhas entrava em listras delicadas no assoalho de madeira. Helena sentou-se ao lado da cama e começou a cantar baixinho. Uma canção antiga, daquelas que se aprendem ouvindo a voz em varandas.
Sua voz era suave, mas firme, como quem canta para acalmar um bebê que não sabe por que chora. Otávio, de olhos fechados, não se moveu, mas seus dedos estremeceram levemente, quase como se quisessem acompanhar o ritmo. Foi nesse instante que a porta se abriu com força. Eduardo entrou. Não olhou para o pai. Foi direto à cuidadora, interrompendo a melodia com o peso de sua presença. Você acha mesmo que isso ajuda em alguma coisa? Ele perguntou, cruzando os braços. O tom de sua voz carregava sarcasmo e irritação contida. Helena se levantou com calma. Seu olhar não desafiava, mas também não se encolhia. Eu só estava tentando trazer um pouco de calor a este ambiente. A música pode alcançar lugares que os remédios não alcançam. Eduardo se aproximou da cama, ignorando as palavras dela. Isso aqui não é novela. Poupe-nos da sua pieguice. Helena não respondeu. Apenas ajeitou o lençol de Otávio com cuidado, como se a conversa não merecesse sua energia. Eduardo, ao perceber que não receberia a última palavra, se virou e saiu. A porta ficou entreaberta. No corredor, um dos seguranças da casa, homem de aparência dura, observava a cena de longe. Ele havia ouvido a música também. Seus olhos não mostravam emoção, mas seus pés hesitaram antes de voltar à ronda. Naquele ambiente dominado por ordens e medo, algo simples como uma canção começava a provocar pequenas rachaduras. Horas depois, Helena estava no jardim, observando as plantas maltratadas. Sentia-se exausta, mas não fisicamente. Era como se o desprezo constante de Eduardo drenasse sua essência pouco a pouco. Mesmo assim, colheu 2 flores ainda vivas entre as folhas secas e levou até o quarto. Colocou-as em um pequeno copo de vidro na mesa ao lado de Otávio. Quando olhou para ele, percebeu um leve movimento nos lábios, como se ele quisesse dizer algo. Ela se aproximou, pegou sua mão e esperou. Mas não veio palavra. Apenas um suspiro longo, cansado, cheio de ausência. Ainda assim, havia um brilho novo nos olhos do velho empresário. Um vestígio de presença, como se aos poucos algo dentro dele estivesse começando a voltar. Naquela noite, Eduardo entrou na biblioteca e encontrou a antiga fita cassete com a voz da mãe cantando para Otávio. Colocou-a no toca-fitas e ouviu a canção. Era a mesma que Helena cantava mais cedo. O rosto dele endureceu. Ele não sabia como ela conhecia aquela música, mas em vez de confrontá-la, desligou o aparelho e ficou em silêncio, encarando a escuridão da sala. Do outro lado da casa, Helena escrevia em seu caderno. Hoje, ele quase falou. Quase. E mesmo que não fale, acho que ouvi sua alma cantar comigo. E então, na quietude da madrugada, pela primeira vez em anos, Otávio murmurou uma palavra. Baixa, imperfeita, mas clara. Marília. E do lado de fora da porta, Eduardo ouviu e congelou. Chovia quando Helena acordou naquele domingo. A água escorria pelas janelas como se o céu quisesse lavar as mágoas do mundo. Na mansão, os corredores permaneciam silenciosos, mas naquela manhã havia algo diferente em seu peito. Uma memória, insistente que não a deixava respirar com leveza. A lembrança daquele dia no parque, anos atrás, voltava com força, como se exigisse ser reconhecida. Ela preparou o café de Otávio e subiu com a bandeja nas mãos. O idoso dormia, mas seu rosto parecia mais sereno. O copo com as flores do dia anterior ainda estava ali, agora com pétalas levemente abertas, como se também respondessem ao cuidado. Helena sorriu, colocou a bandeja sobre a mesa e se permitiu sentar um momento ao lado da janela. O barulho da chuva a transportou. Era fim de tarde quando tudo aconteceu. Estava com o filho pequeno no parque, brincando entre os balanços, quando ouviu o som seco de um corpo caindo na calçada. Um homem elegante, de terno caro, havia desabado perto de uma árvore. Pessoas gritavam, mas ninguém agia. Helena correu até ele. Respirava com dificuldade, olhos revirados, pele pálida. Sem pensar, ela aplicou as manobras que aprendeu na enfermagem, mesmo sem ter os equipamentos adequados. Ela o reanimou ali,
no chão molhado, enquanto a multidão filmava, e ficou até a ambulância chegar. Na época, ninguém sabia quem ele era. Só depois, ao ver o noticiário, descobriu: Otávio Navarro, fundador de uma das maiores empresas farmacêuticas do país, sobrevivente de um colapso fulminante graças a uma intervenção inesperada. Não havia seu nome na reportagem, apenas a imagem do empresário entrando na ambulância, com os olhos perdidos. E ela nunca procurou reconhecimento. Helena respirou fundo e encarou Otávio ali, dormindo. Era o mesmo homem. Ela não tinha dúvidas. As linhas do rosto, os fios de cabelo agora brancos, tudo confirmava. Um círculo havia se fechado sem que ninguém soubesse. E ali estava ela, cuidando dele novamente. Mas desta vez ele estava mais próximo do que nunca. Enquanto isso, no andar de baixo, Eduardo assistia a um vídeo antigo da empresa, em que seu pai discursava na inauguração de uma filial. A presença imponente, a voz firme, o olhar de orgulho. Era difícil acreditar que aquele mesmo homem agora estava preso a uma cama, cercado por silêncios e lembranças apagadas. Eduardo apertou o botão de pausa. A imagem congelada do pai olhando para o horizonte o encarava de volta. A campainha tocou, quebrando o silêncio da casa. Era uma entrega. Helena desceu para receber uma caixa de medicamentos e, ao retornar, cruzou com Eduardo no corredor. Ele a olhou de cima a baixo, com olhos semicerrados, como se quisesse decifrá-la. Não disse uma palavra, mas antes de virar as costas, murmurou: "Você age como se conhecesse ele melhor do que eu." Helena não respondeu, mas seu silêncio dizia muito. E ele sentiu. Mais tarde, sozinha no quarto, ela pegou o velho porta-retratos da estante. Observou a imagem da família de Otávio com mais atenção. O menino sorridente ao lado do pai era Eduardo, ainda criança. O mesmo sorriso que hoje havia desaparecido completamente. Ela deslizou o dedo pela imagem com carinho, mas também com tristeza. Era visível que, em algum momento, aquela família havia se quebrado. Naquela noite, enquanto a chuva persistia, Helena não conseguiu dormir. Seu passado agora estava dentro da casa. E a qualquer momento, alguém poderia descobrir o que ela escondeu por tanto tempo. Otávio, por sua vez, abriu os olhos no meio da madrugada. Pela primeira vez em semanas, falou sozinho, quase como um sussurro rasgado. Ela estava lá, naquele dia, no parque. E enquanto as gotas batiam na janela, Eduardo, acordado no escritório, ouviu uma gravação antiga da mãe dizendo: "O coração do seu pai é duro, filho, mas não é cruel. Ele só tem medo de sentir." As peças estavam se movendo, mas ninguém sabia ainda que a verdade estava muito mais próxima do que parecia. Naquela manhã, a mansão estava envolta em uma quietude sufocante. Não era paz, era contenção. Helena empurrava lentamente a cadeira de rodas de Otávio pelo corredor principal, levando-o para o sol da varanda. O céu finalmente dera uma trégua na chuva, e o calor tímido do sol escorria pelas janelas altas. Enquanto cruzavam o saguão, o velho braço do idoso escorregou para fora do apoio, e Helena, com cuidado, o reposicionou. Foi quando viu um hematoma escuro no antebraço esquerdo. Ela franziu o senho. Tocou com leveza o local, percebendo que o ferimento era recente. Otávio a observava em silêncio, olhos úmidos e atentos. A cuidadora respirou fundo, tentando lembrar se havia acontecido algo durante os últimos dias, mas nada justificava aquela marca. Decidiu que conversaria com a governanta mais tarde. Na hora do almoço, Eduardo apareceu no refeitório com um semblante menos fechado do que o habitual. Mas ao ver o pai na mesa, de mangas dobradas, seu olhar mudou. Parou abruptamente e apontou para o braço machucado. "O que é isso?" Helena se adiantou, tentando explicar. "Encontrei o hematoma hoje pela manhã. Ia lhe informar assim que possível." Ele se aproximou devagar. Os olhos apertados, a voz fria. "E acha que é normal alguém sob seus cuidados ficar com marcas assim? Ou estava esperando esconder com manga?"
Longa. Helena não recuou. Estava acostumada a lidar com acusações, mas ali havia uma linha sendo cruzada. Tentou manter a calma. Ele pode ter tentado se levantar sozinho à noite. Já encontramos sinais de tentativa de movimento antes. Eduardo riu com desdém. O som era seco, amargo. Você não serve nem para dar banho em um cão. E ainda quer justificar sua própria incompetência? Os olhos de Otávio se arregalaram levemente. Seu corpo tensionou na cadeira. Helena, pela primeira vez, sentiu a garganta fechar de verdade. Não pela acusação, mas por aquilo ter sido dito na frente de um homem que ela sabia não estar ausente, apenas preso dentro de si. Eduardo apontou para a porta. A partir de hoje você está fora dos cuidados diretos. Manteremos apenas até que a substituta chegue. A cuidadora não disse nada. Apenas abaixou os olhos, recolheu os talheres e saiu. No corredor, as paredes pareciam mais estreitas, o ar mais denso. Ela entrou no quarto de hóspedes e fechou a porta devagar. Não chorou de imediato. Ficou em silêncio, estática, com as mãos pressionadas contra o peito. Depois, sentou-se na beira da cama e deixou que as lágrimas caíssem, silenciosas, mornas, sem alívio. Enquanto isso, Otávio, sozinho na varanda, movia os dedos com esforço sobre o braço marcado. Queria falar, gritar, dizer que ele mesmo havia tentado se levantar. Mas as palavras não vinham. Sua boca se abria em silêncio. Sua impotência pesava como um fardo impossível de suportar. À noite, Eduardo foi ao escritório e digitou um e-mail para a agência de cuidadores. Pediu a substituição imediata de Helena. No meio da mensagem, hesitou. Olhou para a cadeira do pai vazia. Por um instante, seus dedos pararam sobre o teclado, mas então apertou enviar. Helena, deitada na cama, observava o teto escuro. Ao lado, seu caderno estava aberto. Ela escreveu AP, nas uma linha. A marca no braço não dói mais do que a falta de escuta. No quarto de Otávio, os olhos do idoso estavam abertos, fixos na porta. Ele parecia à espera de algo, ou de alguém. E enquanto o relógio marcava meia-noite, sua mão tremia levemente sobre o apoio. Quase como se estivesse se preparando para algo que não podia mais adiar. A madrugada se arrastava lenta, como se o tempo hesitasse em seguir. Na escuridão do quarto de hóspedes, Helena se revirava sem conseguir dormir. A cabeça pulsava com as palavras de Eduardo ainda ecoando em sua mente, cortantes e impiedosas. Na casa de paredes frias, ela era apenas mais uma peça descartável. Mas no fundo, havia algo que ela não conseguia ignorar. A sensação de que Otávio estava tentando dizer algo, de que ele a reconhecia. Por volta das 3 da manhã, levantou-se e foi até a cozinha em busca de água. Evitava fazer barulho. Mas os passos ecoavam nos corredores vazios, como se gritassem sua existência em um lugar onde todos fingiam que ela não estava ali. Ao passar pelo quarto de Otávio, algo a fez parar. A porta estava entreaberta. Do interior, um sussurro rouco cortou o silêncio. Você me salvou. Helena empalideceu. Abriu a porta devagar e entrou. Otávio estava de olhos abertos, as mãos trêmulas sobre o cobertor. A luz do abajur tremeluzia, criando sombras suaves no rosto pálido do idoso. Ela se aproximou, engolindo o nó na garganta. Repetiu, ele fechou os olhos com força, como se precisasse escavar memórias escondidas. A voz saiu fraca, quase rasgando. No parque, você me salvou. Aquele dia. O ar fugiu dos pulmões dela. A lembrança do homem caído na calçada, a respiração, falha, o medo, o socorro. Era ele. Era mesmo ele. E agora, com palavras engasgadas pela fragilidade, ele confirmava o que o coração dela já sabia. Helena ajoelhou-se ao lado da cama, pegando sua mão com cuidado. O senhor se lembra? Otávio assentiu com dificuldade. Seus olhos brilhavam de umidade contida. Quis dizer isso antes, mas eles não me ouvem.
Ela apertou sua mão com força. Estava ali. Ela estava ouvindo. E pela primeira vez, sentiu que não era invisível naquela casa. Na manhã seguinte, Helena decidiu procurar Eduardo. Precisava contar, explicar, mostrar que havia algo maior por trás daquela presença silenciosa. Esperou por ele no corredor que dava para a biblioteca. Quando o viu se aproximar, respirou fundo e falou com firmeza, sem tremor. Seu pai falou comigo esta madrugada. Ele se lembrou de mim, do dia em que desmaiou no parque. Eduardo parou, confuso. Depois riu com incredulidade. Agora está criando histórias? Isso é sério? Não é invenção. Eu estava lá. Fui eu quem o reanimou. Liguei para a ambulância. Ele confirmou isso. Essa madrugada. Com clareza. Ele cruzou os braços, olhos estreitos. Você está plantando memórias em um idoso vulnerável. Isso é repulsivo. Pior do que fingir competência é fingir heroísmo. Helena quis responder. Quis gritar. Mas entendeu que não havia espaço para palavras ali. Pelo menos não ainda. O orgulho de Eduardo era mais alto que qualquer verdade. Engoliu seco e saiu sem dizer mais nada. Precisava esperar. O momento certo viria. Otávio, no quarto, mantinha os olhos fixos na porta. Havia dito o que precisava. Agora, esperava que alguém finalmente o ouvisse por inteiro. Naquela noite, Helena escreveu. Ele lembrou. E isso basta. Mesmo que o mundo inteiro duvide. Longe dali, Eduardo, sozinho no escritório, observava um recorte antigo de jornal. Nele, uma nota pequena sobre o desmaio de Otávio Navarro em um parque. Público. Sem foto. Sem nome de quem o socorreu. Apenas uma frase solta. Sobreviveu por intervenção de uma mulher desconhecida. As palavras o incomodaram mais do que ele queria admitir. Pela primeira vez, algo em sua convicção começava a ceder. E as peças, silenciosamente, se preparavam para o impacto que viria. Os dias que se seguiram foram feitos de silêncio denso e olhares cortantes. Helena não voltou a tocar no assunto com Eduardo. Ele, por sua vez, evitava cruzar o caminho dela, como se temesse que a verdade se manifestasse novamente diante de seus olhos. Mas por trás da aparência firme, sua mente girava em círculos. A lembrança do artigo no jornal, a semelhança entre o relato e a fala do pai, tudo começava a corroer a certeza que ele tanto defendia. Na ala dos fundos da mansão, Helena mantinha sua rotina como se nada tivesse mudado. Acordava cedo, preparava os remédios, alimentava Otávio com calma e continuava a tratá-lo com a mesma dignidade de sempre. Mas por dentro, carregava o peso de ter sido desacreditada mais uma vez. Já havia passado por isso antes. Na adolescência, quando contou à família que o professor havia passado dos limites. No casamento, quando alertou sobre os vícios do marido. Sempre diziam que ela exagerava, que inventava, que queria chamar atenção. A essa altura da vida, aprendera a fazer da verdade uma companhia silenciosa. Sentada ao lado de Otávio naquela tarde, ela leu trechos de um livro sobre perdão. Seus olhos estavam fixos na página, mas a voz tremia em certos momentos. Otávio, mesmo sem dizer nada, a ouvia. Às vezes piscava devagar, como se compreendesse cada palavra dita. Quando ela mencionou a frase, às vezes o perdão é a única forma de seguir adiante, ele mexeu a mão levemente, em um gesto de concordância que só ela viu. No andar de cima, Eduardo vasculhava a gaveta da antiga escrivaninha de sua mãe. Encontrou cartas antigas, algumas escritas à mão por ela para Otávio. Em uma delas, uma linha o atingiu com força. Se um dia eu não estiver mais aqui, cuide do seu pai, mesmo quando ele não puder dizer que precisa. Ele passou os dedos pela caligrafia da mãe, sentindo uma fisgada no estômago. Pensava nela com frequência, mas evitava lembrar da parte em que sua morte o tornou amargo. O afastamento do pai veio como consequência. Preferira mergulhar nos negócios, manter distância emocional de tudo e de todos. Era mais fácil lidar com números do que com ausência. No final da tarde, Helena pediu permissão à governanta para usar o piano.
A mulher hesitou, mas permitiu. O pano foi retirado e as teclas, empoeiradas, revelaram cicatrizes do tempo. Helena tocou com delicadeza uma melodia suave que encheu os corredores de algo que há muito tempo não se sentia: humanidade. Otávio estava na varanda, ouvindo. Seus olhos se fecharam e um sorriso discreto curvou os cantos da boca. A mesma música. A que Marília tocava nas noites frias, quando ainda havia amor entre as paredes da casa. Eduardo, no andar de cima, parou ao ouvir a melodia. Por instinto, caminhou até a escada, onde ficou parado por longos minutos, observando a figura de Helena ao piano, de costas, concentrada, serena. Aquilo o desconcertou. Não sabia se odiava aquela mulher por lembrar o que ele havia esquecido, ou se apenas odiava o fato de que ela não parecia esperar nada dele, mesmo depois de tudo. Naquela noite, ao voltar para o quarto, Helena encontrou em sua porta uma pequena flor presa por um clipe. Não havia bilhete, apenas o gesto. Ela sorriu com os olhos marejados. Talvez não fosse uma mudança, mas era uma rachadura. No quarto de Otávio, as palavras ainda não fluíam como deveriam, mas sua respiração era mais tranquila, suas mãos menos rígidas. Ele estava acordando, e o mundo ao redor começava a perceber isso. E enquanto a noite envolvia a casa mais uma vez, a sensação era de que algo se aproximava, algo que não poderia mais ser evitado. A semana seguinte foi marcada por movimentações incomuns na mansão Navarro. Veículos de luxo vinham e iam, carregando executivos, investidores e parceiros internacionais. Eduardo organizava um jantar de prestígio em nome da empresa, uma demonstração pública de força e estabilidade. Era sua maneira de reafirmar o poder diante do mercado, mas também, secretamente, uma tentativa de silenciar os ruídos internos que começavam a ameaçar sua própria convicção. Desde o convite, os funcionários estavam em alerta. Cada detalhe era inspecionado, cada corredor limpo 2 vezes, cada flor escolhida com precisão. Helena, embora ainda oficialmente ligada aos cuidados de Otávio, foi retirada da ala principal. Foi avisada com frieza de que não deveria circular pelo salão durante o evento, não por erro seu, mas por questão de imagem. A presença de uma cuidadora entre executivos de terno era, aos olhos de Eduardo, fora de lugar. Naquela tarde, enquanto ajudava Otávio a vestir uma camisa mais formal, Helena percebeu a agitação da casa pela janela. Motoristas de terno abriam portas de carros importados, e os garçons já faziam os primeiros testes com bandejas prateadas. Ela ajeitou o colarinho do idoso com cuidado e disse em voz baixa que ficaria por perto, mesmo que não estivesse à vista. Otávio a olhou fixamente por um longo instante, e então apertou sua mão com força. Foi a primeira vez que o gesto não pareceu involuntário. No início da noite, a mansão se transformou. As luzes acesas emolduravam o jardim como se ele fosse cenário de uma ópera. Era. O salão principal exalava luxo em cada canto. Vestidos longos, taças tilintando, sorrisos ensaiados. Eduardo circulava entre os convidados com domínio e elegância, embora por dentro carregasse uma tensão quase imperceptível. Helena observava tudo de longe, do corredor escuro que levava à cozinha. Carregava uma bandeja com os remédios de Otávio e parou por um instante para observar Eduardo discursar. Ele falava com brilho nos olhos sobre inovação, longevidade, os valores da empresa herdada do pai. Mas naquele momento, Helena não ouvia as palavras. O que lhe chamou a atenção foi o olhar de Otávio, sentado em uma poltrona perto da escadaria. Seus olhos não estavam no filho. Estavam nela. Durante o jantar, um dos convidados importantes questionou a ausência de Otávio. Eduardo indicou com um gesto discreto o pai à distância, dizendo que, por questões de saúde, ele não participaria diretamente. E mesmo assim, Otávio insistia em permanecer ali, mesmo em silêncio, assistindo. Helena, na área de serviço, preparava os últimos comprimidos da noite quando ouviu o som seco de uma taça quebrando. Em seguida, gritos abafados e o som de cadeiras sendo arrastadas.
O mundo pareceu parar por um instante. Ela correu pelo corredor estreito e encontrou Otávio curvado para a frente, tentando respirar. Um dos garçons tentava ajudá-lo, mas estava em pânico. Os convidados olhavam, mas ninguém se aproximava. Eduardo, pálido, travado no meio do salão, não sabia o que fazer. Helena atravessou os convidados como um raio. Sem hesitar, ajoelhou-se ao lado do idoso e iniciou os procedimentos de emergência. Puxou a gravata, inclinou o corpo, segurou o queixo. Suas mãos estavam firmes, sua voz precisa. O tempo voltou a andar. Os olhos de Otávio reviraram por um momento e então, lentamente, começaram a focar novamente. A cor voltou ao seu rosto. Um suspiro longo atravessou seu peito. Ele estava vivo. De novo. O médico da família chegou minutos depois, examinando o paciente. Após os exames preliminares, confirmou em voz alta para todos ouvirem. Se ela não tivesse agido naquele momento, ele não estaria mais aqui. O salão mergulhou em um silêncio constrangedor. Todos os olhos se voltaram para Helena. E pela primeira vez, Eduardo não conseguiu desviar o olhar. Ele a viu, inteira, real, incontestável. Helena se levantou devagar. Olhou para Otávio, que, agora, a observava com uma expressão que misturava alívio, emoção e algo mais profundo. Algo como gratidão. E pela primeira vez, desde que chegou àquela casa, ela se sentiu exatamente onde deveria estar. Enquanto os convidados cochichavam e o som ambiente voltava a preencher os espaços, Eduardo permaneceu parado. Não conseguia se mover, porque naquele instante ele soube. Sabia que ela estava dizendo a verdade. Sabia que havia mais por trás daquela mulher do que ele jamais ousou enxergar. E ainda assim, não fazia ideia de que o que estava por vir seria ainda maior, porque Otávio, recuperando a voz, prestes a falar, não apenas confirmaria o que Helena dizia. Ele revelaria tudo. O salão parecia respirar devagar após o susto. Os convidados ainda cochichavam, tentando entender o que haviam presenciado. Alguns falavam em tom baixo sobre a mulher que surgiu do nada e salvou a vida, do patriarca da família. Outros tentavam disfarçar a tensão, retomando suas taças como se o momento não tivesse sido um abalo na fachada impecável da noite. Mas Helena não ouvia nada disso. Ela estava ajoelhada ao lado de Otávio, agora mais calmo, com o rosto úmido de suor e os olhos bem abertos. A respiração dele era irregular, mas estável. O olhar parecia procurar algo com urgência, como se lutasse contra o próprio corpo para dizer o que havia ficado preso por tempo demais. Helena, ainda ofegante pela correria e pelo impacto, segurava a mão dele com firmeza, sentindo o pulsar fraco, mas constante. O médico examinava com atenção, murmurando diagnósticos técnicos para Eduardo, que ouvia tudo em silêncio. Mas não era a saúde do pai que dominava seus pensamentos. Era a cena de segundos antes. Helena atravessando o salão diante de todos. A segurança com que agiu. A forma como o pai a olhou. Aquilo não podia ser coincidência. Otávio se remexeu na poltrona. Tocou o braço de Helena com a mão trêmula. Tentava articular uma palavra. Ela se aproximou, olhos atentos, coração acelerado. Foi você, ele sussurrou, quase engasgado. Aquela noite, no parque, era você. As palavras vieram como um vendaval. Todos que estavam próximos ouviram. Eduardo, mais atrás, congelou. Um silêncio absoluto se formou ao redor. Os olhos se voltaram para Helena, que continuava imóvel, como se ainda estivesse tentando entender que, finalmente, depois de tantos anos, ele havia dito aquilo em voz alta. Você me salvou 2 vezes, completou Otávio com esforço, encarando o filho com uma intensidade que fazia parecer que todo o resto do mundo havia desaparecido. Eduardo se aproximou lentamente. Os passos pareciam pesar toneladas. Parou diante do pai e da cuidadora. Olhou para Helena como se a estivesse vendo pela primeira vez. O mundo ao redor continuava, mas para ele só existiam aqueles 2 rostos.
um envelhecido pelo tempo e outro marcado pela força de quem foi invisível tempo demais. É verdade? Ele perguntou com voz baixa, quase inaudível. A frase soou mais como uma rendição do que uma pergunta. Helena não respondeu com palavras. Apenas olhou para Otávio, depois para Eduardo, e assentiu. O peso daquela confirmação caiu sobre Eduardo com violência. Ele desviou o olhar, respirou fundo e caminhou até o fundo do salão. Encostou-se na parede, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Todos os olhares ainda estavam sobre eles. O evento corporativo havia se dissolvido completamente. Agora, a Shintabice, única coisa que importava era o que estava sendo revelado. Otávio, em esforço visível, voltou a falar. Ela cuidou de mim, quando você não veio, quando eu gritava por dentro e ninguém escutava. Ela escutou. Ela ouviu tudo. As palavras atingiram Eduardo como facadas. Cada sílaba carregava anos de ausência, culpa, orgulho, distância. Ele tentava manter a postura, mas por dentro algo finalmente quebrava. Seu pai, que por tanto tempo foi uma figura de autoridade inatingível, agora expunha com voz fraca tudo o que ele evitara encarar. Helena segurava a mão de Otávio com delicadeza. Aquele momento, mesmo tão exposto, era íntimo. Não era para provar nada. Era para libertar. E libertava. Quando o médico autorizou que Otávio fosse levado para descansar, os convidados começaram a se dispersar. Ninguém comentou o jantar. A única conversa que ecoava era sobre a mulher que 2 vezes salvou a vida do homem mais poderoso da sala. Na biblioteca, Eduardo se trancou. Sentou-se na poltrona da mãe e encarou o vazio. As memórias começaram a descer como chuva. Ele, criança, ignorando os conselhos dela. Os dias de luto silencioso depois que ela se foi. O distanciamento crescente do pai. A maneira como tratava os outros como peças descartáveis. E agora, uma mulher que ele tentou tirar de cena havia sido o único elo real de compaixão naquele lugar. No quarto de hóspedes, Helena não escreveu no caderno naquela noite. Ficou sentada em silêncio, olhando para o teto. Não sentia alívio, nem raiva, nem satisfação. Sentia apenas o peso da verdade que, depois de tanto tempo, finalmente se revelou. E sabia que, a partir dali, tudo mudaria. E no andar de cima, Otávio adormeceu com um leve sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, dormia sabendo que havia sido ouvido e que, finalmente, alguém o havia entendido. A manhã seguinte, nasceu com um tipo de silêncio diferente na mansão Navarro. Não era o mesmo silêncio gélido que costumava reinar por seus corredores. Era um silêncio de algo interrompido, de algo que ainda precisava ser dito. Os funcionários caminhavam mais devagar, como se esperassem instruções que não vinham. Eduardo não desceu para o café da manhã. Helena também não apareceu no andar de baixo. Apenas Otávio no quarto recebia os primeiros raios do sol com os olhos abertos e atentos, como se soubesse que aquele dia seria decisivo. No andar superior, Eduardo permanecia trancado no escritório desde a noite anterior. A poltrona onde passara a madrugada estava marcada pelo cansaço de quem não conseguia dormir. Sobre a mesa, espalhadas, estavam fotos antigas da família, recortes de jornal e a nota que mencionava a mulher desconhecida que salvara Otávio anos antes. Ele olhava fixamente para uma delas, onde o pai sorria ao lado da mãe e de um Eduardo ainda menino, abraçado com ternura. Aquilo o desmontava por dentro. Por que se afastara tanto daquilo? Em que momento ele passou a enxergar o afeto como fraqueza? O som de passos no corredor o despertou de seus pensamentos. Era Helena, indo ao quarto de Otávio como fazia todas, às manhãs. Mas agora, algo havia mudado. Ela não era mais apenas a cuidadora invisível. Ela era a mulher que salvara a vida do homem que ele tanto tentou proteger à sua maneira, mas sem jamais conseguir se aproximar de fato. Mais tarde, Eduardo decidiu que precisava vê-la.
Não como o patrão que dá ordens, mas como o homem que finalmente aceitava que não sabia tudo. Encontrou-a no jardim, sentada sob uma das poucas árvores saudáveis da propriedade, trocando olhares silenciosos com Otávio, que descansava na cadeira de rodas. A brisa leve movia os cabelos dela, e havia um ar de serenidade que parecia deslocado em meio a tanto concreto. "Posso falar com você?" ele perguntou, com voz baixa. Helena se levantou devagar, ajeitando a gola do casaco. Esperou que ele dissesse algo. Eduardo caminhou até o pai, olhou-o nos olhos e depois se virou para ela. "Eu não acreditei em você, mesmo quando tudo gritava o contrário. E ainda assim, você ficou. Cuidou dele 2 vezes. Salvou-o 2 vezes." Helena não respondeu de imediato. Apenas sustentou o olhar. Ele parecia frágil, vulnerável. Pela primeira vez, ela não o viu como arrogante. Viu um homem quebrado. "Não fiquei por você", disse ela. "Fiquei por ele. Porque ele precisava. E porque eu sei como é gritar e ninguém ouvir." Eduardo abaixou a cabeça. Respirou fundo. "Não sei como consertar o que fiz, mas quero tentar. Quero que fique. Quero fazer o que for preciso." Ela recuou um passo, sem raiva, mas com firmeza. "O que você precisa fazer não é por mim. É por ele. E por você. Eu não quero reconhecimento. Quero apenas que ele viva com dignidade. Que não seja tratado como um peso. Que seja ouvido, mesmo quando não puder falar." As palavras caíram com força sobre Eduardo. Ele assentiu, engolindo a vergonha com dificuldade. Aquilo não era uma cena de redenção rápida. Era um pedido de mudança real. E ele sabia disso. Mais tarde, Eduardo entrou no quarto do pai, sentou-se ao seu lado e, em silêncio, apenas segurou sua mão. Otávio não disse nada, mas os olhos úmidos disseram tudo. O filho finalmente estava presente. Naquela noite, enquanto a casa mergulhava em uma calma inédita, Helena sentou-se à beira da cama e escreveu no caderno: "Hoje ele me ouviu. Não com os ouvidos, com os olhos, com o corpo. Ele me ouviu, pela segunda vez, e pela segunda vez, algo dentro daquela casa foi salvo. Desta vez, não um corpo, mas algo mais profundo. Algo que, com o tempo, talvez voltasse a ser chamado de família." Naquela manhã, os primeiros sinais da mudança não vieram em palavras, mas em gestos sutis. Eduardo apareceu cedo no quarto do pai, sem o habitual traje de trabalho, sem o celular, na mão, sem pressa. Sentou-se ao lado de Otávio em silêncio, apenas observando-o respirar. Pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha nada a provar. Estava ali como filho, não como herdeiro, nem como empresário, apenas como alguém tentando recuperar o tempo que havia deixado escorrer por entre os dedos. Otávio virou lentamente, o rosto em sua direção, e encarou o filho por longos segundos. Seus olhos, antes turvos de dor, agora carregavam uma nitidez silenciosa. Eduardo tentou dizer algo, mas engasgou nas próprias palavras. O silêncio entre eles, por muito tempo carregado de mágoa e ausência, agora era um espaço de escuta mútua, um tipo de conversa nova, feita sem sons, mas cheia de significado. Mais tarde, Helena encontrou Eduardo na cozinha, recostado no balcão, observando a chaleira ferver. Ele parecia deslocado naquele ambiente doméstico, mas não desconfortável. Quando ela entrou, ele a olhou com honestidade, como quem sabe que não pode mais esconder o que sente. "Eu sei que errei", disse, "em cada gesto, em cada palavra, em cada julgamento. Eu quis te tirar daqui como se você fosse um erro, mas na verdade, você foi a única pessoa que ficou por ele quando todos sumiram. Até eu." Helena apoiou uma xícara na mesa com cuidado, sem quebrar o olhar. "Eu não espero arrependimentos, nem desculpas. Só que entenda que cuidar não é caridade, é compromisso. Eu não vim aqui por dinheiro, por status, nem por pena. Eu vim porque ele precisava de alguém que não o tratasse como um fardo." Eduardo assentiu, olhos marejados.
O que posso fazer por você agora? Nada, respondeu Helena com serenidade. Mas pode fazer algo por ele. Pode ser o filho que ele nunca deixou de esperar. Naquela tarde, Eduardo organizou uma pequena reunião com os funcionários da casa. Comunicou que Helena permaneceria no cargo até quando desejasse, com autoridade total sobre os cuidados de Otávio. Pediu, com voz firme e sem arrogância, que todos colaborassem com ela. A surpresa foi geral, mas ninguém questionou. O tom de sua voz havia mudado. Agora havia escuta. Mais tarde, Eduardo foi até Helena com um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão e as chaves de um carro novo. É um presente, disse ele. Um jeito pequeno de agradecer. Ela olhou o envelope por um momento, depois devolveu. O que eu fiz nunca foi por recompensa. Foi porque eu imaginei meu pai ali e rezei para que alguém o ajudasse. Ele não insistiu. Apenas guardou as chaves de volta no bolso, com um nó na garganta. Quando Helena voltou ao quarto de Otávio, encontrou-o com um álbum de fotos antigo sobre as pernas. Ele não conseguia segurá-lo por muito tempo, mas olhava cada página com atenção. Ao vê-la entrar, ele sorriu. Fraco, mas sincero. Ficou, disse ele. Fiquei, respondeu ela, até onde for preciso. E ele fechou os olhos com um suspiro de paz que ela nunca tinha visto antes. Naquela noite, o silêncio da casa não era frio, era acolhedor. Um silêncio de reconciliação, de recomeço. E no caderno de Helena, apenas uma frase foi escrita. A cura não veio pelo que disseram. Veio pelo que fizeram em silêncio, e o silêncio, enfim, me ouviu. Os dias seguintes pareciam carregar uma leveza que antes não existia. A mansão Navarro, antes marcada por corredores tensos e olhares frios, começava a respirar diferente. Não por causa de uma reforma ou mudança externa, mas por algo mais profundo. A atmosfera havia mudado porque as pessoas haviam mudado. Pela primeira vez, a casa se permitia sentir. Otávio passou a apresentar melhoras sutis, mas consistentes, movimentos mais firmes, olhares mais focados e, em raros momentos, até risadas contidas. Helena, ao seu lado, mantinha o cuidado atencioso de sempre, mas agora havia algo mais entre eles. Uma conexão que transcendia o vínculo profissional. Era algo construído na dor, no respeito, no tempo e na escuta. Eduardo também mudara. Já não cruzava a casa com a pressa habitual. Agora, ele caminhava devagar, parando vez ou outra para observar o jardim, trocar algumas palavras com os funcionários ou apenas estar presente. Na manhã, em que desceu para o café e encontrou Helena já à mesa, não hesitou em se sentar ao lado dela. Conversaram pouco, mas conversaram, e isso era inédito. Naquela tarde, Eduardo entregou discretamente a Helena um envelope com o selo de uma fundação recém-criada. Nele, um projeto assinado em seu nome, a abertura de uma clínica de cuidados humanizados, com apoio financeiro integral. Ela leu cada linha com cuidado. Quando terminou, encarou-o em silêncio. Você tem a liberdade de recusar. Ou de fazer algo grande com isso, disse ele, sem tom de imposição, apenas entrega. Helena sorriu com os olhos cheios d'água, mas não chorou. Apenas guardou o papel com o mesmo cuidado com que dobrava os cobertores de Otávio, e respondeu com voz baixa, mas firme. Eu aceito, mas só se o senhor for o primeiro paciente inscrito. O projeto começa onde essa história começou. Eduardo sorriu também, um sorriso simples, desarmado. Depois disso, não falou mais. Não era necessário. Algumas semanas se passaram. A clínica tomou forma. Um espaço acolhedor, iluminado, repleto de toques humanos. Helena comandava tudo com firmeza e serenidade, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Otávio foi transferido para lá, a pedido dela e com total apoio de Eduardo. E foi recebido com flores, música suave e, principalmente, respeito. Eduardo passou a visitar o pai com frequência. Levava livros, ouvia as histórias dos outros pacientes. Muitas vezes apenas se sentava no jardim, em silêncio.
às vezes cruzava com Helena pelos corredores e trocavam olhares que já não pediam explicações. A culpa tinha dado lugar à ação, o desprezo à escuta e o orgulho ao aprendizado. Num fim de tarde, Helena caminhava pelo corredor da clínica quando encontrou um menino empurrando uma cadeira de rodas com dificuldade. Parou para ajudá-lo e, ao olhar para trás, viu Eduardo observando a cena com um leve sorriso no rosto. Por um segundo, se entreolharam. E ela soube que ele havia entendido. O que estava nascendo ali não era uma reparação. Era um novo início. E enquanto o sol se punha atrás das janelas de vidro, Helena anotava no seu novo caderno de capa azul. Talvez o fim de uma história seja apenas o terreno fértil para outra começar. Hoje, plantamos flores onde antes havia pedras, e elas já começaram a nascer. O 7º mês da clínica chegou com uma cerimônia singela no pátio central. Não era um evento pomposo, mas uma reunião de pacientes, cuidadores e familiares que haviam encontrado naquele espaço algo que poucos hospitais ofereciam: dignidade. O vento soprava com doçura entre os vasos de lavanda, e a luz da manhã dourava a pele dos que ouviam em silêncio a pequena homenagem dedicada a Helena, a mulher que havia transformado um gesto solitário em um abrigo de humanidade. Otávio estava entre os presentes, em sua cadeira de rodas. Usava uma manta leve sobre as pernas e segurava um pequeno livro de capa dura no colo. Ao seu lado, Eduardo o acompanhava em silêncio, com os olhos fixos na mãe de um dos pacientes que falava ao microfone. Ela contava como a presença de Helena havia mudado não só a vida do filho, mas também a forma como ela própria enxergava o tempo, o cuidado e o silêncio. Helena escutava com as mãos cruzadas à frente do corpo, desconfortável com o reconhecimento. Nunca fez o que fez esperando holofotes. No fundo, acreditava que os gestos verdadeiros são aqueles que passam despercebidos. Ainda assim, havia ali um calor no peito, uma paz que ela não sentia havia anos. Talvez nunca tivesse sentido antes. Mais tarde, sentada no pátio após a cerimônia, ela foi abordada por um dos cuidadores mais jovens da clínica. Ele se chamava Rafael. Estava em seu 1º mês de trabalho e trazia no rosto o brilho de quem ainda acreditava que podia mudar o mundo. Por que você nunca falou publicamente sobre o que aconteceu com o Sr. Navarro? Você poderia ser famosa, poderia estar na TV. Helena sorriu sem pressa, olhou para o jardim à frente e respondeu com voz baixa. Porque quando você faz algo por amor, não precisa anunciar. O que é real encontra o caminho de quem precisa ouvir. Rafael assentiu em silêncio, absorvendo cada palavra como quem escuta um ensinamento ancestral. Naquela mesma tarde, Eduardo entrou discretamente na sala de leitura da clínica. Encontrou o pai folheando o pequeno livro que havia recebido de Helena dias antes. Era um diário impresso com registros do progresso de Otávio, escritos por ela. Cada linha carregava observações clínicas misturadas com gestos de ternura, lembranças, anotações sobre suas reações a músicas, a vozes, a cheiros. Otávio apontou uma página específica. Eduardo leu em silêncio. Nela, Helena havia escrito: hoje, ele piscou 2 vezes após ouvir o nome da esposa. Uma para o passado, outra para o que ainda existe. Eduardo fechou o livro com cuidado e apertou a mão do pai. Eles não disseram nada, e no silêncio, finalmente conseguiram se entender. No fim do dia, Helena passou pelos quartos dos pacientes, um a um. Não como rotina, mas como quem oferece despedidas sutis. Nos corredores, os rostos sorriam com gratidão. Pessoas que antes eram apenas corpos esperando cuidados, agora tinham nomes, histórias, voz. E quando a noite caiu, com seu céu claro e suas promessas discretas, Helena foi ao jardim, sentou-se no mesmo banco onde meses antes havia sonhado com aquele lugar antes de ele existir. Respirou fundo e escreveu no caderno: as vozes que cuidam não morrem, permanecem nas mãos que tocam com gentileza, nos olhos que escutam sem pressa. Eu não precisei ser lembrada pelo que fiz. Só precisei fazer o que era certo. E isso, agora,
é o que ecoa. No dia seguinte, um novo nome surgiria na lista de admissões da clínica. Um nome que ela não esperava. Mas isso ela só descobriria no capítulo seguinte. O dia amanheceu envolto por uma brisa morna, o céu limpo e silencioso, como se a própria manhã soubesse que algo novo estava para acontecer. Helena acordou antes do despertador, como sempre fazia. Mas naquela manhã não houve pressa. Ela ficou alguns minutos sentada à beira da cama, observando a claridade atravessar as cortinas e desenhar sombras leves no chão. Respirou fundo. A sensação não era de encerramento, mas de continuidade. Algo dentro dela havia se alinhado. No corredor da clínica, pacientes se preparavam para o café da manhã. Era uma manhã comum, mas havia um ar de celebração não declarada. Havia flores frescas nas mesas, bilhetes de agradecimento deixados nos quartos e risos discretos vindo do refeitório. A semente que Helena plantara meses atrás agora florescia, não nos corredores apenas, mas nas pessoas. No meio do expediente, uma nova ficha chegou à recepção. Helena reconheceu o sobrenome antes mesmo de olhar a foto. Laura Navarro. A irmã mais nova de Eduardo, afastada há anos da família, que vivia fora do país e pouco sabia da reviravolta, que o pai e o irmão haviam vivido. Mas agora, de volta ao Brasil e em recuperação de um tratamento psiquiátrico delicado, ela havia escolhido se internar ali, discretamente, movida pelas recomendações de Eduardo. Quando Helena a recebeu na sala de admissão, encontrou uma mulher abatida, de olhos cansados, mas curiosos. Laura parecia observar tudo com cautela, como quem busca sinais de segurança onde já se machucou antes. Ao notar o nome da diretora, técnica bordado no jaleco de Helena, ela hesitou. "Você é a Helena?" perguntou. "Sou", respondeu com suavidade. "Foi você quem ficou com meu pai?" Helena apenas assentiu. Laura engoliu em seco, baixou os olhos e sorriu de leve. "Obrigada por não ter desistido deles, nem dele, nem de nós." Aquela frase não soou como gratidão casual. Era a confirmação de que o que Helena havia feito havia ultrapassado as paredes do quarto de Otávio. Agora, tocava os laços que pareciam irrecuperáveis. Mais tarde, Eduardo apareceu com o filho nos braços, uma criança de 3 anos que se chamava Tomás. Era a primeira vez que ele o levava à clínica. Otávio o esperava no jardim, rodeado de flores e aromas que Helena havia ajudado a cultivar. Quando o menino correu até o avô, os olhos de Otávio se iluminaram. O ciclo estava se refazendo, dessa vez sem silêncio, sem orgulho, sem afastamentos. Apenas presença. Eduardo sentou-se ao lado de Helena, sob a sombra de uma árvore. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando Tomás e Otávio juntos. "Ele pergunta por você em casa às vezes", disse Eduardo. "Diz que a tia Helena tem cheiro de bolo e flor." Ela riu baixinho, com os olhos úmidos. "E você?" perguntou ela. "Como tem se sentido?" Eduardo olhe. Ou para o pai e o filho. Depois, para ela. "Tenho me sentido inteiro pela primeira vez em anos." Otávio, agora com sessões regulares de fisioterapia e fala, era um homem mais leve. Não porque a doença regredira, mas porque a mágoa havia sido dissolvida. O passado ainda existia, mas agora havia espaço para ele respirar sem pesar. E quando falava de Marília, sua falecida esposa, ele o fazia com doçura e não com lamento. À noite, Helena caminhava pelos corredores da clínica em silêncio. Tocava cada porta com a mão, escutava os sons das risadas baixas, sentia o ar morno e doce da esperança que ali se cultivava. Na última sala, uma senhora idosa recitava um poema em voz baixa. Na anterior, um senhor tocava violão para si mesmo. Era como se cada canto da clínica tivesse se tornado um lar invisível para histórias que o mundo quase esquecera. Ao retornar ao seu escritório, Helena se deparou com um envelope sobre a mesa. Era uma carta escrita por Otávio, com caligrafia, tremida, mas firme. "Você me curou com silêncio, com paciência e com verdade.
Mas o que mais me curou foi perceber que ainda existiam pessoas como você no mundo. Obrigado por ter sido minha voz quando eu não pude usá-la. Ela leu a carta até o fim sem segurar as lágrimas. Não de tristeza, mas de uma emoção madura, profunda, que carregava o peso de tudo que havia sido vivido e superado. Naquela noite, antes de fechar o caderno, escreveu: Eu não mudei o mundo, mas mudei um mundo inteiro dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de mim. E enquanto o céu escurecia lá fora, as luzes da clínica permaneciam acesas. Algumas histórias não terminam. Elas apenas continuam iluminando tudo por onde passaram. Como ela. Como a luz que fica. E se você chegou até aqui, quero te agradecer por ter acompanhado essa história até o fim. Uma história sobre cuidado, silêncio, reconexão e sobre como, às vezes, a maior força está justamente em quem o mundo insiste em não enxergar. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que o amor, mesmo em silêncio, tem o poder de transformar tudo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Até a próxima! E nunca se esqueça, algumas pessoas passam pela nossa vida em silêncio, mas deixam uma luz que nunca se apaga. Até já!